Meus queridos, finalmente chegou a vigília de Páscoa, a celebração mais importante de todo o ano litúrgico para nós católicos. Nessa noite, somos agraciados com o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12, que nos narra a cena da ressurreição de Jesus. Eu lhe convido, juntamente com o auxílio de Frei Alberto Madi, a desvendar e aprofundarmos juntos o mistério, a profundidade dessa cena que envolve toda a nossa vida. O capítulo 24 é o capítulo onde o evangelista descreve a ressurreição de Jesus e seu impacto na fé dos discípulos, a dificuldade deles em entender esse fato da ressurreição. Mas o capítulo 23, o capítulo anterior, terminou com esta frase: "E no sábado repousaram, segundo o preceito." São as mulheres que foram ao sepulcro para ver onde Jesus foi sepultado, mas não procedem à unção, ao embalsamamento de Jesus, porque já era sábado. E nenhum trabalho pode ser realizado aos sábados, segundo a lei judaica. Com isso, o evangelista Lucas denuncia como a comunidade tem dificuldade em abandonar o antigo, ainda observando o mandamento do descanso do sábado, para se abrir à novidade trazida por Jesus. A observância da lei impede que se faça a experiência do Cristo ressuscitado. O evangelista escreve no capítulo 24, no primeiro dia da semana. Este primeiro dia lembra o primeiro dia da criação. É uma nova criação, a ressurreição, onde o homem tem uma vida capaz de superar a morte. Então comecemos a ler o texto e depois vamos explicando aos poucos. Primeiramente, vamos ler Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 3, que diz: No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. As mulheres foram no primeiro dia da semana, porque no sábado, já falamos isso há pouco, não podiam fazer nenhum tipo de atividade, observando o mandamento do sábado. O evangelista não especifica os métodos de remoção dessa pedra, que era grande. É claro que elas não encontram o corpo do Senhor Jesus, porque estão procurando por Jesus no único lugar onde ele não pode estar. Jesus é o vivo, o vivificante, e não pode estar no reino da morte, no lugar onde ficam os mortos. Prosseguindo, vamos ler agora o capítulo 24, versículo 4 de Lucas, que diz: Ficaram perplexas as mulheres, mas eis que se apresentaram junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Já vimos esses 2 homens no episódio da transfiguração. Eles eram Moisés e Elias. É uma técnica do evangelista Lucas nomeá-los apenas na primeira vez que aparecem. Então, eles apontam, esses 2 homens, para Moisés e Elias. O evangelista observa com vestes resplandecentes, o mesmo que na transfiguração, lá no capítulo 9 de Lucas. Prosseguindo, versículos 5 a 6 dizem o seguinte: Tomadas de medo, voltaram o rosto para o chão. Mas eles disseram-lhes: Por que buscais entre os mortos o vivente? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. E o que o evangelista agora coloca na boca desses 2 personagens é uma grande verdade de fé, que diz respeito não apenas à experiência do Cristo ressuscitado, mas diz respeito à vida de todos os crentes e seu impacto com a morte. Eles perguntam: Por que buscais entre os mortos o vivente? Ou seja, aquele que está vivo? O sepulcro é o último lugar onde elas poderiam encontrar Jesus. Se se acredita que a morte não só não interrompe, mas permite que o indivíduo entre em uma condição nova, plena e definitiva, o sepulcro é o último lugar onde se pode encontrar a pessoa morta. Quando um ente querido morre, mesmo que seja doloroso, você tem que escolher entre lamentá-lo como morto ou
vivenciá-lo, tratá-lo como alguém vivo. Se você chora como se estivesse morto, você vai ao túmulo, mas lá não está a pessoa. Você tem que experimentá-la como viva. Aqui então está o aviso desses dois, Moisés e Elias. Por que buscais entre os mortos o vivente? Não se pode procurar entre os mortos aquele que continua a viver. Moisés e Elias remetem as mulheres, as discípulas, de volta ao ensinamento de Jesus. Ele é que nos orienta, o ensinamento de Jesus. Não se fala de Messias, mas do Filho do Homem, ou seja, do homem que atingiu a condição que não é característica exclusiva de Jesus, mas uma possibilidade para todos aqueles que o seguem. Prosseguindo agora, o versículo 7 do capítulo 24 nos diz, ainda esses dois homens falando, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e, no terceiro dia, ressuscite. E aqui o evangelista coloca uma terrível acusação contra a casta sacerdotal no poder em Israel. Ao fazer menção ao que Jesus havia dito após seus anúncios da paixão. Jesus dizia, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Isso está em Lucas, mas também está em Marcos, melhor dizendo, e Mateus e outros evangelistas. Ele se refere aos membros do Sinédrio, o mais alto corpo jurídico de Israel. Aqueles que Jesus indicou como os componentes do Sinédrio, agora, na boca desses dois personagens, são os pecadores. As pessoas que se consideravam mais próximas de Deus, mais afastadas do mundo, do pecado, na verdade, são os pecadores. Porque mataram a vida, agiram contra a vida. Prossegue o texto desta vigília pascal, no versículo 8. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Lembrar aqui possui o sentido de compreender. Ao visitar as palavras de Jesus, nós passamos a compreender melhor a sua vontade. Depois, nos versículos 9 a 10, nós lemos: voltando do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria de Tiago. Também as outras que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Reparem bem que já não são 12 apóstolos, mas 11. As principais mulheres que vivenciaram essa experiência foram Maria Madalena, que o evangelista nos apresentou como a mulher de quem saíram os 7 demônios, em Lucas capítulo 8, Joana, esposa de Cusa, cobrador de impostos de Herodes, e Maria, mãe de Tiago, um dos apóstolos. O versículo 11 nos diz assim: estes, quer dizer, os apóstolos, os 11, porém, acharam tudo o que relataram um delírio e não acreditaram. Aqui está a reação dos apóstolos. Por que essa reação? Por que pensar que fosse um delírio? Porque as mulheres, naqueles tempos, não são credíveis como testemunhas. Não se acreditava no testemunho das mulheres naquela época. E nem os apóstolos aqui. De acordo com a tradição judaica, Deus jamais falou com alguma mulher. É verdade que ele havia falado com uma mulher, Sara, esposa de Abraão. Mas, como ela lhe respondeu com uma mentira inofensiva, a partir daquele momento Deus não falou mais com nenhuma mulher, como consta em Gênesis capítulo 18, de 12 a 15. É devido à mentira de Sara que as mulheres não eram consideradas testemunhas credíveis. Vejam bem. Porém, o anúncio da ressurreição é feito precisamente para pessoas que não são credíveis, no caso, as mulheres. E chegamos finalmente ao último versículo desta nossa leitura evangélica, do capítulo 24, versículo 12, que diz assim: Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Os personagens que apareceram para as mulheres acabaram de dizer que Jesus não pode estar no lugar dos mortos. Mas Pedro ainda não entende e corre para onde? Justamente o lugar dos mortos, o túmulo de Jesus.
A crença de que Jesus ressuscitou não vem de ver um túmulo vazio, mas de encontrar uma pessoa viva. E se encontra o vivente, como se verá no próximo episódio dos discípulos de Emaús, quando Jesus partir o pão. Quando se reparte a própria vida pelos outros, existe a possibilidade de experimentar aquele que ressuscitou. Essa é a grande verdade da Páscoa. E agora eu faço aqui minha reflexão pessoal, complementando aquilo que brilhantemente Frei Alberto Madi acaba de nos dizer. E eu começo citando uma frase de Santo Inácio de Antioquia, que foi bispo na Síria no primeiro século da era cristã. Ele foi teólogo, foi escritor. Santo Inácio de Antioquia tem uma frase muito bela que nos diz assim: é a Ele, quer dizer Jesus, que eu procuro. A Ele que morreu por nós. É Ele que eu quero. Ele que ressuscitou por nós. Pois bem, de tanto ouvirmos em celebrações e leituras essa passagem, essa cena da ressurreição, corremos o risco de nos tornarmos indiferentes a ela, de não nos impressionarmos mais com esse relato da ressurreição. Sim, o hábito traz a rotina. É preciso ficar claro aqui que não se trata de uma mera revivificação de Jesus. Reviver significa tornar a esta vida que temos, aqui na terra. Foi o caso de Lázaro. Sai do túmulo e torna a viver aqui, nessa terra. Enquanto que ressuscitar significa transcender esta vida. Pois aquele que ressuscita alcança uma plenitude tal de vida que não morre mais. Essa é a grande diferença. A vida triunfa sobre a perseguição, julgamento, condenação e morte de um delinquente chamado Jesus de Nazaré. É claro que não se pode provar, verificar historicamente que Jesus tenha ressuscitado. Esse é um tipo de verdade que se fundamenta na fé, ou seja, na esperança de que a morte não tenha mais a última palavra em nossa vida. É nessa fé, aliás, que se funda toda a esperança de nós cristãos. Como nos adverte muito bem São Paulo, que diz: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é ilusória e ainda estáis nos vossos pecados. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão, nos diz Paulo da 1 Coríntios capítulo 15. A questão mais importante que essa celebração de hoje nos propõe é a seguinte: como nos encontramos com o Cristo ressuscitado, com o Cristo vivo? Há duas maneiras para isso, as quais se complementam e eu diria mais, são interdependentes. Primeira condição para nos encontrarmos com o ressuscitado: encontramos o ressuscitado dentro de nós mesmos, percorrendo um caminho interior, como nos adverte o biblista Pagola, que diz: se não o encontramos dentro de nós, não o encontraremos em nenhuma parte. Talvez por isso a nossa fé seja tão triste, tão improdutiva, tão rotineira. Afinal, qual é o Jesus que nós buscamos? Qual é a causa última de nossa alegria? Em que fundamentamos de verdade a nossa vida? Sem um contato pessoal com o Cristo, não teremos a força da fé e a esperança na vida que jamais se acaba. Segunda condição, segundo modo de nos encontrarmos com o ressuscitado: quando partilhamos a vida como Ele fez. Partilhamos a vida. Quando não poupamos a nossa vida, é que temos vida de verdade. Diz Jesus: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Marcos 8,35, e essa frase está em todos os demais evangelhos. Perder, nesse sentido, perder a vida significa consumir a vida, desgastar a vida, empregar a vida em busca da realização do reino de Deus neste mundo. Assim sendo, é assustador ver quanta gente não está sabendo ou desejando viver a vida de um modo que vale de verdade a pena.
Quanto de nossas preciosas vidas desperdiçamos com atividades, ocupações que não nos enriquecem em nada, não nos acrescentam nada, não nos valorizam em nada. É bom lembrar que o Cristo não quer que seus irmãos tenham uma vida qualquer. Por isso ele afirmou com tanta clareza: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, como está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Vamos então agora à oração após a meditação do Evangelho. Essa oração você vai ter aí na sua tela, ela vai aparecendo aos pouquinhos, você pode fazê-la conosco também. Que a tua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus, seja a pedra angular de todos os meus dias. Que a luz da nova manhã me suscite o agradecimento pela tua luz de vida nova. Que os acontecimentos do dia provoquem em mim uma invocação pelos irmãos e me impulsionem a recordar sempre e partilhar um pouco mais a vossa paixão e a vossa oferta na perspectiva e na expectativa ativa do vosso regresso, na glória. Que o cair da noite lembre-me que sem ti nada posso fazer e oriente-me a abandonar-me a ti com toda a confiança. Em cada acontecimento, pensamento, gesto, escolha, posso procurar-te e encontrar-te vivo e atuante, surpreendente e conhecido, recordando a tua palavra que fecunda a minha história e a renova, porque tu vives. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta reflexão do Evangelho desta noite de Páscoa, da Vigília Pascal. Como eu já disse, a celebração mais importante e mais bela do ano. A todos vocês que nos acompanham aqui pelo canal 10, uma feliz Páscoa, uma santa Páscoa, e que realmente vocês consigam fazer essa experiência do Cristo vivo ressuscitado em vossa vida. Muito obrigado a todos.